Meu nome é Lucas, e se você me conhecesse há um ano, diria que minha vida era normal, até monótona. Eu era o tipo de pessoa que preferia a segurança do conhecido, alguém que seguia uma rotina sem grandes variações, satisfeito com o conforto do ordinário. No entanto, tudo isso mudou na noite em que aceitei, por curiosidade e um pouco de teimosia, um presente que deveria ter recusado. Era uma noite fria de inverno, e eu havia decidido ir a uma feira de antiguidades que acontecia uma vez por ano na cidade. O evento, que sempre atraía uma multidão, me parecia uma boa oportunidade para sair de casa e quebrar a rotina. As barracas estavam abarrotadas de relíquias de tempos passados, livros antigos, móveis de madeira maciça, joias desgastadas pelo tempo e objetos estranhos que pareciam ter histórias escondidas em cada ruga e rachadura. Foi enquanto eu vagava distraído por entre as barracas que algo chamou minha atenção. Em uma pequena mesa, no canto mais sombrio da feira, havia um homem idoso, curvado sobre uma coleção de pequenos objetos. Ele não chamava atenção como os outros vendedores, mas algo em sua presença me atraiu. Seus olhos, de um cinza profundo, eram frios e atentos, como se observassem mais do que apenas os transeuntes ao seu redor. Quando me aproximei, ele levantou a cabeça e sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Interessado em algo especial, sua voz era rouca, quase um sussurro, como se cada palavra fosse um segredo. Antes que eu pudesse responder, ele puxou debaixo da mesa uma pequena caixa de madeira, antiga e desgastada, com intricados símbolos gravados em sua superfície. Este aqui, disse ele, empurrando a caixa na minha direção, é um item raro. Dizem que traz sorte, mas nem toda sorte é boa. Eu deveria ter recuado, mas, em vez disso, algo me fez pegar a caixa em minhas mãos. O peso dela era surpreendente para o tamanho, e ao abrir a tampa, vi um amuleto repousando em um ninho de veludo desbotado. Era uma pedra negra, lisa e fria ao toque, presa a uma corrente de prata que parecia brilhar com uma luz própria. Havia algo hipnótico naquela pedra, algo que eu não conseguia explicar, mas que me prendia a atenção como se estivesse olhando para o fundo de um poço sem fim. Parece que o amuleto encontrou seu dono, murmurou o velho, seus olhos fixos nos meus. Não sei o que me levou a comprar aquele amuleto. Talvez fosse a combinação de curiosidade e o tom misterioso do vendedor, mas antes que percebesse, o amuleto estava pendurado no meu pescoço, e o velho estava desaparecendo entre as sombras da feira, sem deixar rastro. Quando voltei para casa naquela noite, o ar estava mais frio do que de costume, e a sensação de que algo estava fora do lugar começou a se instalar em minha mente. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o cansaço e a excitação de ter encontrado algo tão incomum. Mas conforme os dias passavam, pequenos detalhes começaram a me perturbar. Objetos se moviam de lugar quando eu não estava olhando, sombras dançavam nos cantos do meu campo de visão, e uma sensação de peso constante se instalava em meu peito. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. O amuleto, que antes parecia inofensivo, agora parecia pulsar levemente contra minha pele, como se estivesse vivo, como se tivesse uma vontade própria. E, apesar do desconforto crescente, eu não conseguia me livrar dele. Toda vez que tentava tirar o amuleto, sentia uma resistência invisível, um frio que se espalhava pelo meu corpo, me convencendo de que era melhor deixá-lo onde estava. No fundo, comecei a perceber que o presente que eu havia aceitado naquela noite não era um simples objeto de feira. Havia algo mais, algo que eu não conseguia ver ou entender, mas que estava se enraizando na minha vida, lentamente corroendo o normal e substituindo-o por algo que eu não conseguia nomear. E assim, a rotina segura que eu tanto prezava começou a desmoronar. Pequenos acontecimentos perturbadores se tornaram comuns, e a sensação de que eu estava sendo observado, de que algo me seguia nas sombras, crescia a cada dia. O amuleto, que antes era apenas uma curiosidade, agora parecia ser a fonte de uma presença invisível, algo que havia entrado em minha vida e não mostrava sinais de ir embora. Foi assim que comecei a perceber que a maldição não era apenas uma superstição ou uma história para assustar. Era real, e estava apenas começando a se manifestar. Os dias que se seguiram àquela noite na feira foram um turbilhão de estranheza crescente. O amuleto, que antes parecia um simples ornamento, agora começava a dominar minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Pequenos incidentes, inicialmente fáceis de ignorar, começaram a se tornar impossíveis de explicar. A princípio,
Eram apenas lapsos momentâneos. Eu colocava minhas chaves em um lugar e, minutos depois, as encontrava em outro completamente diferente. As luzes da minha casa piscavam sem motivo aparente, e o som de passos, leves e rápidos, ecoava pelos corredores, sempre à noite, sempre quando eu estava sozinho. Tentei racionalizar, culpando o cansaço ou o estresse do trabalho, mas no fundo, algo sussurrava que não era tão simples assim. As sombras começaram a se tornar mais densas, mais palpáveis. No início, era apenas a sensação de que algo estava se movendo nos cantos dos meus olhos, mas logo começaram a tomar forma. Certa noite, enquanto lia no sofá, senti uma presença ao meu lado. Olhei de relance, esperando ver apenas o vazio, mas uma figura indistinta, quase etérea, estava sentada ali, uma sombra contornada pela luz fraca da lâmpada. Quando me virei completamente para encará-la, ela desapareceu, mas o frio que deixou para trás me envolveu como um manto, tão gelado que mal conseguia respirar. Meus sonhos, outrora tranquilos, tornaram-se pesadelos constantes. Eu me via caminhando por corredores intermináveis, escuros e sufocantes, sempre perseguido por sussurros que pareciam vir de todas as direções. Às vezes, era o velho da feira que aparecia, seu rosto desfigurado e seus olhos vazios, sussurrando coisas que eu não conseguia entender, mas que me faziam acordar suando frio, com o coração disparado. A presença do amuleto em meu pescoço tornou-se insuportável. Parecia queimar minha pele, como se estivesse se fundindo com ela. Toda vez que tentava tirá-lo, minhas mãos tremiam, e uma sensação de pavor absoluto me dominava, como se algo terrível estivesse esperando para se libertar no momento em que eu conseguisse removê-lo. Mas o ponto de virada aconteceu em uma noite chuvosa. Eu estava em casa, tentando distrair minha mente com o filme, quando ouvi um som vindo do corredor. Era um som baixo, rítmico, como de alguém arranhando a madeira com unhas longas. Fui até a porta, tentando localizar a origem, mas o som parou abruptamente assim que me aproximei. Voltei para a sala, mas, ao sentar-me no sofá, ouvi o som novamente, desta vez mais alto, mais insistente. Meu coração batia acelerado, e a sensação de estar sendo observado ficou quase insuportável. Resolvi investigar. Cada passo no corredor parecia ressoar com som, levando-me até o quarto. Quando entrei, o ar estava gélido, como se a janela estivesse aberta, mas não estava. As cortinas balançavam levemente, movidas por uma brisa invisível, e o arranhar havia cessado, substituído por um silêncio pesado, opressor. Foi então que vi. No espelho do meu quarto, a superfície brilhante começava a se contorcer, como se o vidro fosse líquido. Minha imagem refletida estava distorcida, e à medida que me aproximava, algo começou a aparecer atrás de mim no reflexo. Era uma figura alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam como brasas na escuridão. Ela se aproximava lentamente, estendendo uma mão esquelética em minha direção. Girei bruscamente, esperando ver a figura atrás de mim, mas não havia nada. O quarto estava vazio, mas o espelho ainda refletia aquela presença, agora parada bem atrás de mim, seus olhos fixos nos meus. O ar ao meu redor pareceu se fechar, e senti uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando me sufocar. Tentando manter a calma, saí do quarto às pressas, mas a sensação de ser perseguido não me abandonou. Cada sombra na casa parecia viva, cada som ecoava com uma intensidade aterrorizante. Corri para a sala, tentando me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação, mas algo em mim sabia que não era. A maldição do amuleto estava se manifestando de maneiras que eu não conseguia compreender, e estava apenas começando. Desesperado, fui até a estante e puxei todos os livros que tinha sobre ocultismo e superstições, buscando uma explicação, uma solução. Mas quanto mais eu lia, mais a sensação de desespero crescia. O amuleto, com seus símbolos estranhos, era mencionado em alguns textos antigos, sempre relacionado a uma força desconhecida, uma entidade que se alimentava de medo e sofrimento. Comecei a ter flabaques da noite na feira, do olhar do velho, da maneira como ele parecia saber que eu aceitaria o amuleto. Tudo parecia se encaixar em um padrão macabro, como se eu tivesse sido escolhido para carregar aquela maldição, sem saber que estava abrindo as portas para algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Com o tempo, minha casa, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. As sombras eram minhas companheiras constantes, sempre espreitando, sempre esperando.
As vozes que antes sussurravam agora gritavam, suas palavras incompreensíveis, mas carregadas de uma malícia que fazia minha pele arrepiar. E a sensação de estar sendo puxado para dentro de algo que eu não podia ver, mas que sentia em cada fibra do meu ser, era avassaladora. O amuleto, preso ao meu pescoço, era a chave de tudo. E, no fundo, eu sabia que enquanto ele estivesse comigo, eu nunca estaria seguro. Mas removê-lo parecia impossível. Eu estava preso em um ciclo de medo e paranoia, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se tornava cada vez mais tênue. Algo estava vindo. Eu podia senti-lo. Algo que estava além da minha compreensão, algo que se aproximava a cada dia, alimentado pelo meu medo, aguardando o momento certo para se manifestar plenamente. E quando isso acontecesse, eu sabia que não haveria escapatória. O clímax de tudo aconteceu em uma noite que, à primeira vista, parecia como qualquer outra. A escuridão havia caído sobre a cidade, e a chuva batia contra as janelas com uma intensidade quase furiosa. Eu estava sentado na sala, tentando me distrair com o livro, mas as palavras na página se misturavam, transformando-se em símbolos indecifráveis, como se a própria realidade estivesse começando a se distorcer ao meu redor. O amuleto, pendurado no meu pescoço, pulsava com calor incômodo, como se tivesse vida própria. De repente, todas as luzes da casa apagaram-se ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia engolir tudo ao redor. Eu fiquei imóvel, com o coração martelando no peito, sentindo a escuridão se aproximar, densa e opressiva. Tentei levantar-me para acender uma vela ou pegar uma lanterna, mas o ar ao meu redor parecia ter se solidificado, prendendo-me no lugar. Foi então que ouvi. Primeiro, foram sussurros, baixos e indistintos, como vozes conversando à distância. Mas esses sussurros rapidamente se tornaram mais claros, mais próximos. As vozes falavam em línguas que eu não conseguia compreender, mas suas intenções eram inconfundíveis. Elas queriam algo de mim. Meu nome foi sussurrado repetidas vezes, entrelaçado com palavras que carregavam um peso insuportável, como maldições antigas sendo pronunciadas em um ritual esquecido. Tentei me mover, mas meu corpo estava preso, como se correntes invisíveis estivessem amarradas a mim. O amuleto em meu peito agora queimava como fogo, e eu senti a pele embaixo dele latejar em dor. Tentei arrancá-lo, mas minhas mãos não conseguiam se aproximar dele, como se uma barreira invisível as repelisse. O pânico começou a me dominar, e as sombras ao meu redor começaram a se mover, contorcendo-se como se fossem seres vivos, espreitando, aguardando. Foi então que, do canto mais escuro da sala, uma figura começou a se formar. Não era como as sombras que eu havia visto antes. Esta era muito mais real, muito mais sólida. Era alta, encurvada, e sua presença trazia consigo um frio que parecia sugar todo o calor do ambiente. A figura se movia lentamente, cada passo reverberando no silêncio, e seus olhos, 2 pontos de escuridão absoluta, se fixaram em mim. O medo que eu sentia era paralisante, mas não tanto quanto a certeza de que essa figura era a origem de tudo. Ela era a maldição materializada, a manifestação daquilo que o amuleto havia trazido para minha vida. A figura parou a poucos metros de mim, e a sala inteira pareceu encolher, as paredes se curvando para dentro, como se o espaço estivesse sendo devorado por aquela presença. De repente, as vozes aumentaram de intensidade, formando um coro horripilante que preenchia minha mente, esmagando qualquer pensamento racional. As palavras eram como garras invisíveis que rasgavam minha sanidade, e eu senti uma pressão insuportável em minha cabeça, como se ela estivesse prestes a explodir. E no meio desse caos, a figura estendeu uma mão esquelética em minha direção, os dedos longos e retorcidos como galhos mortos. No instante em que seus dedos se aproximaram de mim, senti uma dor aguda no peito. O amuleto começou a brilhar com uma luz negra, que não iluminava, mas parecia absorver toda a luz ao redor, criando uma escuridão ainda mais profunda. A dor se espalhou por todo o meu corpo, como se cada nervo estivesse sendo queimado de dentro para fora. Gritei, mas o som foi imediatamente abafado pelas vozes, que agora gritavam comigo, ordenando, suplicando, exigindo. Com um último esforço desesperado, estendi a mão em direção ao amuleto, sentindo a pele rasgar sob a pressão. E então, com uma força que eu não sabia que tinha, arranquei o amuleto de meu pescoço. O momento em que o amuleto se separou de minha pele foi como uma explosão de energia,
Uma onda de choque que varreu a sala, empurrando a figura para trás. O brilho negro do amuleto cresceu, engolindo tudo ao seu redor, e a figura soltou um grito estridente, um som que reverberava na minha mente como 1000 pregos arranhando um quadro negro. A sala inteira tremia, e as paredes começaram a rachar, como se estivessem prestes a desmoronar. A figura, agora contorcida em agonia, tentou avançar em minha direção novamente, mas foi puxada para trás por uma força invisível, como se estivesse sendo sugada para dentro do próprio amuleto. E então, em um instante, ela desapareceu, consumida pela escuridão. O amuleto caiu no chão, ainda brilhando intensamente, mas a luz negra começou a enfraquecer, até que finalmente se apagou, deixando apenas o objeto inerte, sem vida, aos meus pés. O silêncio que se seguiu era absoluto, mas não trazia paz. Era o tipo de silêncio que precede algo terrível, algo que eu ainda não conseguia entender. Olhei em volta, tentando processar o que havia acontecido, mas antes que pudesse pensar, senti algo dentro de mim mudar. Era como se uma parte da escuridão, aquela que o amuleto havia liberado, ainda estivesse lá, dentro de mim. O frio não desapareceu completamente, e o peso em meu peito persistia, mas agora era diferente. Eu não estava mais sendo perseguido. Eu havia me tornado parte daquilo. Foi nesse momento que percebi a verdade mais aterradora. Eu havia vencido a figura, mas a maldição não tinha sido quebrada. Ela havia se fundido comigo, impregnando minha alma, tornando-se uma parte indissociável de quem eu era. E enquanto eu estivesse vivo, aquela escuridão viveria dentro de mim, esperando, observando, crescendo. Eu estava livre da presença que me assombrava, mas agora carregava dentro de mim o que restava dela. Eu não podia escapar, e sabia que, eventualmente, aquilo que eu carregava iria se manifestar novamente, trazendo consigo um terror que eu não poderia controlar. E assim, enquanto a escuridão dentro de mim se aquietava, como um predador saciado, eu me dei conta de que minha luta estava longe de terminar. O verdadeiro horror não era o que eu havia enfrentado, mas o que eu agora abrigava. Eu era a maldição, e ela viveria comigo, até o dia em que finalmente tomasse o que ela sempre quis. Os dias após aquele confronto transformaram minha vida em algo irreconhecível. O amuleto, agora inerte e frio, parecia apenas mais um objeto sem valor jogado em um canto qualquer da casa. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que sua influência ainda persistia, não no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. A princípio, tentei retomar minha rotina, fingindo que tudo estava normal. Eu voltava ao trabalho, encontrava amigos, tentava me enganar de que o terror havia terminado. Mas algo estava diferente. O mundo ao meu redor parecia ligeiramente distorcido, como se eu estivesse observando tudo através de um véu. As cores eram menos vibrantes, os sons mais abafados, e as pessoas, aquelas que antes me traziam conforto, agora pareciam estranhas, distantes. Comecei a perceber mudanças sutis em mim mesmo. Minhas reações, antes naturais e espontâneas, agora pareciam forçadas, como se eu estivesse imitando meu antigo eu. As noites se tornaram ainda mais insuportáveis. Eu acordava no meio da madrugada, suando frio, o coração disparado, sem me lembrar de meus sonhos, mas com a certeza de que eram pesadelos que desafiavam a lógica. As sombras, que antes se moviam ao meu redor, agora estavam dentro de mim. Eu as sentia se agitando, se contorcendo, como se estivessem esperando o momento certo para se libertar. Às vezes, ao me olhar no espelho, via meu reflexo sorrindo de maneira estranha, um sorriso que não era meu. Outras vezes, meus olhos pareciam escurecer por um breve instante, como se outra consciência estivesse tentando assumir o controle. Tentei lutar contra isso, manter minha sanidade intacta, mas a cada dia que passava, sentia meu controle escorregando um pouco mais. Eu já não era o mesmo. A escuridão que havia se fundido comigo estava mudando quem eu era, moldando minha mente, meus pensamentos, minhas emoções. O medo que antes me paralisava agora estava se tornando familiar, quase confortável. Era como se uma parte de mim estivesse aceitando, se entregando àquilo que antes me aterrorizava. Uma noite, enquanto vagava pela casa em busca de uma paz que eu sabia que nunca encontraria, ouvi um som vindo do quarto onde o amuleto estava guardado. Era um som baixo, quase imperceptível, mas que imediatamente chamou minha atenção. Um sussurro, não do lado de fora, mas dentro de mim.
Era como se algo estivesse tentando se comunicar, uma voz que eu não reconhecia, mas que ressoava em minha mente com uma clareza assustadora. Fui até o quarto, cada passo mais pesado que o anterior, como se eu estivesse caminhando para o meu próprio julgamento. A porta, que antes parecia normal, agora se erguia como uma entrada para algo muito mais profundo, mais sombrio. Quando a empurrei, o ar estava denso, quase sufocante. O amuleto estava lá, no canto, intocado, mas ao redor dele, a escuridão parecia pulsar, como se estivesse viva. E então, senti. Algo dentro de mim se agitou violentamente, uma força que eu não podia controlar. Minha visão escureceu por um instante, e quando voltou, eu não estava mais no controle. Meu corpo se moveu por conta própria, cada movimento uma marionete puxada por fios invisíveis. Peguei o amuleto, sua superfície agora quente, quase ardente, e o coloquei de volta em meu pescoço. No momento em que o amuleto tocou minha pele, uma onda de energia atravessou meu corpo, como se uma porta houvesse sido aberta, liberando tudo o que estava contido dentro de mim. A escuridão se espalhou, não ao meu redor, mas dentro de mim, preenchendo cada canto da minha mente, cada fibra do meu ser. Eu estava ciente, mas impotente. Assistia, horrorizado, enquanto meus próprios pensamentos se distorciam, se transformavam em algo que não era mais eu. Senti a presença dentro de mim tomar forma, uma entidade que não era apenas uma maldição, mas uma força viva, antiga e faminta. Ela sussurrava em minha mente, promessas de poder, de liberdade, mas também de destruição. O controle que eu tanto havia lutado para manter estava se esvaindo, e a parte de mim que ainda era humana estava sendo devorada, pedaço por pedaço. As vozes que antes estavam lá fora, agora estavam dentro de mim, comandando meus pensamentos, minhas ações. Eu me tornei o que eu mais temia, não o portador da maldição, mas a própria maldição encarnada. Os dias seguintes foram um borrão de realidade distorcida e horror interno. Eu via o mundo através de olhos que não eram mais meus, sentia o ódio e o desespero de uma entidade que havia esperado séculos para encontrar uma nova morada. E agora, ela estava livre, mas não fora de mim, estava livre dentro de mim. Eu queria lutar, queria resistir, mas era inútil. A escuridão era implacável, e cada vez que eu tentava recuperá-la, uma parte de mim desaparecia, substituída por essa nova consciência, esse novo ser. E no fundo, comecei a perceber que a verdadeira maldição não era a perda do controle, mas a aceitação do que eu estava me tornando. Uma noite, enquanto me olhava no espelho, esperando ver meu reflexo distorcido, percebi que ele estava completamente normal. E foi aí que o terror real me atingiu. Não havia mais distorção, mais sorrisos estranhos, mais sombras. Eu estava vendo exatamente quem eu era agora. A maldição havia se completado, e eu era o reflexo perfeito do que sempre teme. A escuridão não era mais uma presença separada. Ela era eu. Eu era ela. E não havia mais retorno. Não havia mais luta. Não havia mais esperança. Eu era a maldição, e a maldição era tudo o que restava de mim.